de noite, é de dia, é de janeiro a janeiro, eu ali na portaria. Salve, companheirada! Esse é mais um episódio do Pode Ocupar, o podcast do setor de formação do MTST. Esse é o último episódio da nossa série sobre o mundo do trabalho. Você já ouviu os programas anteriores da série? Ainda não? Então, terminando esse programa aqui, dê uma corrida lá no site do MTST, o mtst.org/formação, e ouça a série que está imperdível. Você também pode ouvir os nossos programas pelo Spotify, Deezer, Google Podcasts ou pelo agregador de sua preferência. Se tiver alguma dúvida sobre como ouvir os nossos programas, não se demore e chame alguém do setor de formação. A gente terá o maior prazer em lhe ajudar a acompanhar os programas anteriores. Hoje falaremos sobre mais algumas categorias de trabalhadores que, nesse momento de pandemia de coronavírus, também são consideradas essenciais: os porteiros e os seguranças e vigias. Sempre atentos aos visitantes ou estranhos que se aproximam, muitos porteiros viram sua carga de trabalho aumentar durante o período da pandemia. Mas fica a pergunta: será que o salário do porteiro aumentou junto com as atividades que ele passou a exercer? E os seguranças tiveram medo de contaminar seus familiares, sendo obrigados a sair todo dia para trabalhar? Quem cuidou da segurança dos seguranças? Eu sou o Gabriel, do setor de formação, e eu tô aqui com a Vitória, também da formação, e hoje nós vamos falar com esses profissionais que cuidam da segurança, da casa e das empresas dos outros. Para além da pandemia, como é trabalhar para proteger o patrimônio e a segurança dos outros? Vamos falar com o nosso companheiro Roberto para entender melhor como é a realidade da profissão. Eu sou mais um porteiro que em todas as madrugadas eu tenho. Companheiro, obrigado pela participação no nosso programa de hoje. Antes de mais nada, se apresenta aí pra gente. Fala o seu nome, a ocupação, quanto tempo tem no movimento e quando que começou na profissão. Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou o Roberto, sou da ocupação Marielle Vive aqui na Zona Norte. Eu estou há quase o tempo da ocupação, eu estou no movimento. Hoje eu faço parte da coordenação e trabalho na área de portaria desde de 2009. Porém, agora 2014 eu saí da área da portaria e devido a uma promoção eu vim passar a trabalhar como zelador. Entrei na manutenção, agora estou como zelador. Eu tenho uma vasta experiência aí na área da portaria. Já trabalhei em portaria comercial, residencial e portaria de obras. A gente sabe que o salário recebido pelos trabalhadores de segurança e portaria muitas vezes não condiz com o perigo da profissão. É possível, por exemplo, para um segurança ou porteiro de condomínio, com o salário que recebe, morar naquele condomínio que ele protege? Ou no mesmo bairro? É interessante essa pergunta porque, como você falou aí, que a gente se põe, o porteiro ele se põe ali, muitas das vezes pondo a vida dele em risco. Já ocorreu casos de eu mesmo estar na portaria, ter que abandonar a portaria para estar indo fazer um resgate de uma criança que estava em um apartamento pegando fogo. Isso aí sai da alçada da portaria, mas não da alçada do ser humano. Eu, como ser humano, pai de família também, eu me vi na situação, abandonei o meu posto e fui lá. A gente faz tudo isso, passa por tudo isso. O porteiro ele é psicólogo, porteiro ele é conselheiro, porteiro ele é apaziguador, porteiro é o linha de frente ali. Qualquer problema que vir na portaria, no condomínio, é o porteiro primeiro a ser, a recepção é ele. Então fica bastante perigoso a nossa profissão. E quanto à remuneração, nem sonho eu conseguiria morar no local que eu trabalho, entendeu? Com o salário que eu recebo. Eu já trabalhei trabalhava, meu último atuação na portaria era na escala 12/36, onde eu trabalhei um ano, os 365 dias direto, porque para eu conseguir arcar com os meus compromissos, eu tinha que trabalhar em dois postos. Então, no dia que eu estava de folga em um, eu estava trabalhando no outro. Então, eu trabalhava 30 dias no mês para eu ter dois salários, para poder pagar as minhas dívidas, ainda ajuntando com a renda da minha esposa, entendeu? E nisso aí eu fiquei um ano para conseguir alguns objetivos. Quais são os objetivos? Pagar as contas, não comprei nada, trabalhei um ano, 365 dias, 12 dias em uma portaria, 12 dias em outra, e não consegui comprar uma calça, uma camisa, porque o que eu recebia só dava para pagar as dívidas, entendeu? Então o salário do porteiro, para o grau de risco que a profissão oferece a ele, é injusto.
A principal função dos porteiros e também dos seguranças é a de controlar a entrada, proteger a propriedade, evitar a ocorrência de roubos, furtos. São trabalhos bastante perigosos. A gente sabe também que eventuais acidentes que possam ocorrer, esses profissionais são os primeiros a serem acionados. Qual que é a sensação de arriscar a vida para defender uma propriedade que não é sua? Eu me sinto assim, eu vejo a necessidade de eu ter um retorno financeiro, onde eu venho buscar o sustento da minha família, o meu bem-estar, um bem-estar para a minha família. É onde eu acho força para estar desempenhando um bom papel ali na portaria, na esperança de que lá na frente eu venha a ser reconhecido, venha a ser gratificado com bônus, desempenhando um bom serviço, na esperança de ter uma gratificação futura, onde não acontece. A gente dedica 12 horas da nossa vida aí impondo em risco, porque muitas das vezes tem assalto na frente do condomínio, tem assalto dentro do condomínio, e o primeiro abordado é o porteiro. Quando o bandido ele sai de casa para ir assaltar um condomínio, ele já diz, a gente vai pegar logo o porteiro. E muitas das vezes a gente sai de casa e não sabe se volta, então é uma sensação assim meio que preocupante, entendeu? Para uma remuneração que não chega a ser gratificante. Muitas das vezes a gente tem que, como eu já relatei aí na resposta anterior, se sacrificar em 2 ou 3 serviços. Já teve época, como eu falei, que eu trabalhei 1 ano direto, trabalhava 12 em uma empresa, 12 em outra empresa para poder conseguir. Então é uma sensação que meio assim se torna meio desesperadora, você ter que estar ali cuidando do patrimônio dos outros, tentando, sonhando em conseguir o seu e sabendo que muitas das vezes você não vai realizar o seu sonho por estar ali na profissão de porteiro cuidando, porque não é uma área que é reconhecida, não dá valor. E como é a relação com os moradores? Você já sofreu algum tipo de agressão, preconceito ou acusação injusta? Já sentiu que te tratam como alguém que não pertence àquele espaço? Essa daí é terrível, irmão. Essa é. Então, neste condomínio que eu trabalho até hoje, quando eu entrei no dia 25 de agosto, trabalhei dia 25 de agosto, quando foi dia 28 de agosto de 2013, ocorreu uma situação bem complicada. Uma moradora veio até a portaria pegar a chave da academia. Eu era o porteiro Honda, estava no controle de acesso de veículo e meu colega estava dentro da portaria. Ela desceu, passou por mim, não me cumprimentou, porém levantou os olhos, me olhou. Como me olhou, também olhei para ela, ela passou, foi o caminho dela, foi normal. Quando foi à tarde, já saindo do posto, já saindo e passando o plantão, ela veio na minha direção e eu estava passando o posto para o colega, a gente estava em um assunto referente a celulares. E aí falando da marca do celular de um, marca do celular de outro, quando ela parou, ela ia passando, eu falei assim, é Xing Ling, mas é dele. O assunto era que o celular do meu amigo era do Paraguai. Aí eu falei, não, é Xing Ling, mas é bom esse celular aí. Aí a mulher parou e falou assim, você me respeita. Eu falei, não, senhora, mas por que te respeitar? Ninguém tá falando com a senhora, não. Os outros 2 funcionários também que estavam, não, nós tá conversando entre a gente aqui. E essa mulher, ela me acusou de estar assediando ela, irmão. Isso deu maior complicação, porque eu não tinha assediado ela e eu tinha prova, tinha testemunha, não tinha nem dado bom dia, nem boa tarde para ela, e ficou aquele clima tenso. E como quando eu cheguei, fui embora, ela também ficou lá, foi embora, e eu não relatei no livro o acontecido, não achei necessário, porque eu tinha testemunha, não tinha falado nada com ela, o assunto não era nem referente à mulher, e sim a celular. Essa pessoa foi e relatou no livro que eu tinha assediado, e ligou para a síndica, fez daquele maior confusão, passou a imagem negativa da minha pessoa. Plantão seguinte, 32 horas depois, eu voltei para trabalhar e cheguei na portaria. Na hora de me apresentar para trabalhar, tinha um comunicado para eu me apresentar em outro posto pelo ocorrido. Eu tinha sido transferido do posto. Imediato eu procurei, chamei o zelador e tentei falar com a síndica, expliquei o ocorrido. Aí me falaram, não, deixa a gente resolver primeiro, depois a gente dá um jeito e vê se você volta para aqui. E ficou desse jeito aí. Fui acusado de ter assediado ela onde não ocorreu. Depois foi tudo esclarecido
vida eu voltei pro posto e estou aqui há 7 anos, vou fazer 7 anos agora no dia 25 de agosto. Hoje essa pessoa me vê com outros olhos, conversa comigo, me pediu perdão, me pediu desculpa, falou que estava passando por um problema e estava com a cabeça quente, não sabia onde estava com a cabeça, onde falou aquilo tudo lá. Eu conversando com ela depois de muito tempo, eu falei, naquele tempo lá a senhora pôs meu serviço em risco, mas o emprego em si é tranquilo, nós corre atrás e arruma outro, mas e a minha dignidade? E o meu relacionamento? Na época meu cunhado trabalhava comigo, chegasse em casa lá que eu estava assediando uma moradora, como que ia ficar a minha índole? Então é bastante constrangedor. Tem moradores que às vezes está com os problemas pessoais deles, quer descontar no funcionário, não só no porteiro, no zelador, no pessoal da limpeza, entendeu? Então tem uma hora que eu trabalho ingrato, entendeu? E eu já presenciei outras situações de porteiros, amigo meu, ser acusado de inúmeras coisas aí que muitas das vezes não é verdade. Embora tem uns que deixam a desejar também. Não vou só defender a classe não, porque tem uns também que deixam a desejar. Mas a gente é muito injustiçado, sim, por parte de moradores. A gente sabe que coisas ruins podem acontecer com quem trabalha na portaria e como segurança. Quando o trabalhador ele é vítima de violência ou sofre algum acidente, o proprietário sempre dá toda a assistência àquele trabalhador e à sua família. Já ficou sabendo de algum colega que foi tratado como descartável? Importante essa pergunta porque hoje os condomínios em si, a classe empregadora hoje, ela está procurando terceirizar tudo, por quê? Para nos tornar descartável. Hoje, se eu estou exercendo a minha função, eu estou sendo de bom grado, estou sendo proveitoso para o meu empregador, no caso a gente chama de cliente. Para o cliente, opa, legal, Roberto, tá da hora. Mas se amanhã eu vinha torcer o pé, ou quebrar o braço, ou mostrar uma dificuldade de executar o serviço, troca o Roberto. Porque ele já trabalha com terceirização de serviço por isso. Porque hoje nós somos vistos como objeto, como ferramenta, entendeu? A verdade é essa. Tanto porteiro, quanto zelador, quanto o pessoal da limpeza, jardinagem, toda essa classe aí que trabalha dentro do condomínio hoje é visto como ferramenta. Tira da sua mente que você tem um valor pessoal, porque você pode até dar o seu valor pessoal pelo seu trabalho, mas o seu trabalho não te vê como uma pessoa, e sim como um objeto, uma ferramenta. Já teve vez e eu conheço colegas aqui do posto que vieram ter problemas no condomínio, problema de saúde, problema de relacionamento, e de imediato a pessoa, síndico, conselho, morador, já manda uma carta lá para a empresa, para agência ou para administradora, substitui tal funcionário porque a partir de hoje nós não queremos mais ele no nosso empreendimento. A empresa, assim, o responsável pelo funcionário, de imediato, para não perder o contrato com o empregador, ele vai, tira o José, põe o João, muitas das vezes ele reloca o João para um outro lugar e outras vezes ele dispensa o João, entendeu? Então ocorre muito isso aí, você trabalhando nessa área de portaria terceirizada, irmão, se você põe 2, 3 atestados, você já não presta, o pessoal te troca assim, e como eu falei, a gente não é visto como ser humano, e sim como ferramenta. Então acontece muito isso. Roberto, agora trazendo a nossa prosa para o novo cenário que o coronavírus impôs aos porteiros e seguranças, né? A gente sabe que o serviço desse pessoal é considerado essencial e não pode parar durante a pandemia. Como é que está sendo trabalhar nesse período? Você já sentiu medo de ficar doente, de levar vírus para casa? Já viu algum colega adoecendo no serviço ou no transporte? Veja bem, nesse período de pandemia, o medo é constante, porque na nossa área não teve redução, a área de condomínio não teve redução da jornada de trabalho, não teve também, graças a Deus, não teve redução do salário, mas houve um aumento e uma pressão referente à manutenção do engenho, o dia a dia ficou mais corrido, você sente, até por medida de segurança, as pessoas mais afastadas de você, se torna um pouco discriminatório como está transitando todo
toda hora, indo e vindo para casa, indo e vindo para o serviço, o pessoal tem uma restrição conosco e se torna até a gente vê um pouco de discriminação, onde não é visto que a gente está aqui pondo a nossa vida em risco para manter o bem-estar deles, assim como o pessoal da área da saúde, entendeu? A gente está vindo aqui fazer a limpeza todo dia, arrumar o que está quebrado, a portaria está mantendo ali o controle de acesso de quem entra, quem sai. E hoje, graças a Deus, no meu local de serviço, próximo a mim, dos meus colegas, ninguém ainda, espero que não, contraiu o vírus, entendeu? Tá todo mundo aí se precavendo e então a gente tá aqui uma equipe bem unida, um cuidando do outro e referente a isso aí, entendeu? Dizem que o trabalho aumentou muito nesse período, principalmente na portaria, porque as pessoas que conseguem ficar em casa estão pedindo mais entregas. Vocês sentiram esse aumento na atividade? E se sentiram, o salário aumentou junto? O pessoal tem pelo menos demonstrado alguma gratidão com o que vocês têm feito durante a pandemia? Sim, Gabriel, sim. É verdade, é fato, sim. Houve um aumento bastante no acesso, no controle de acesso de portaria. Muito delivery, muita entrega, pessoas fazendo pedido por aplicativo. Houve bastante o aumento de serviço, sim, aumentou bastante. A portaria se recebia 20 pessoas, 20 entregas no dia, hoje está em média assim umas 70, 80 entregas diárias, se não for mais. Eu estou pondo um número assim para não exagerar, mas tem portaria dependente do empreendimento, quantas torres tem, a quantidade de morador. Tem portaria que chega a ter 100 entregas no dia, isso todo tipo de delivery, delivery que você tem que receber à porta do apartamento, delivery que o morador tem que descer, tá retirando na portaria. Mas uma das perguntas uma frase que você frisou aí na pergunta, não aconteceu. Não houve aumento de salário, nem remuneração nenhuma para o porteiro. O único aumento foi só de serviço e cobrança. Meu mercadoria chegou, você não demorou, não me entregou, ocorre muita endereço incompleta e o porteiro ele tem que ser meio mágico para saber de qual apartamento quem que é. Às vezes a pessoa liga de casa e a ligação cai, não termina de concluir o pedido, aí o porteiro chega, mas pediu para aqui, mas aqui aonde? E tudo isso aí é trabalho para a portaria, entendeu? Pra até fazer levantamento de quem que só que esqueceram de, tipo assim, põe mais R$10 em cima do salário do porteiro, não aconteceu. Ultimamente, nós temos visto várias empresas, adotarem tecnologias novas para substituir o pessoal da portaria e da segurança, como portaria digital, com que um único operador tem que cuidar remotamente, de várias portarias. E como é que fica a questão do emprego? Já tem gente perdendo lugar? Sim, é fato isso que está ocorrendo. Inclusive, conheço porteiros que estavam 14 anos no mesmo condomínio, tinha um que tinha 22 anos e foi implantada essa portaria eletrônica agora e não tiveram como manter eles nos seus empregos. De início a empresa transferiu ele para outro posto, mas vieram ser dispensados, pois foi automatizado no sistema essa portaria eletrônica, onde só uma pessoa de uma central ela consegue administrar todas as portarias. Os moradores têm um cartão-chave que ele mesmo abre, ele mesmo fecha e fica na responsabilidade do zelador receber as correspondências e separar e entregar. E foi cortado mesmo alguns funcionários, as pessoas físicas que estavam ali como os porteiros na portaria foram cortados por causa dessa tecnologia aí que é dado o nome de porteiro eletrônico. Porteiro, me faça um favor, abre esse portão, o interfone pra ela. Bom, agora eu vou me dirigir ao nosso companheiro Vinícius aqui do setor de formação, para saber o seguinte. Ô Vinícius, como que você vê a realidade desses trabalhadores que atuam no ramo de segurança, vigilância e portaria? Não é contraditório proteger a vida e a propriedade dos outros, tendo que arriscar a sua própria vida? Bom, todo mundo sabe que o nosso país é um dos mais desiguais do mundo. O Brasil tem mais casas sem gente, por exemplo, do que gente sem casa.
Direitos básicos como a moradia digna são acessíveis para poucos. É uma sociedade de exclusão. Essa desigualdade faz com que a nossa sociedade seja muito violenta, forçando os poucos que possuem alguma propriedade a terem que fazer uma verdadeira barreira entre eles e o resto do mundo. É por isso que o Brasil é o país dos muros altos, das grades, das cercas elétricas. É um dos lugares em que mais se gasta com segurança privada no planeta. Nesse contexto, inúmeros trabalhadores encontram seu ganha-pão nas atividades de portaria, vigilância e segurança. Acontece que o trabalhador, que é responsável pela segurança da propriedade dos outros, normalmente não recebe um salário que seja suficiente para ter a sua própria propriedade. Ele coloca em risco a sua segurança, às vezes a própria vida, defendendo os bens que a sociedade não permite que ele tenha. Essa é uma crueldade da sociedade capitalista. Usar os trabalhadores para proteger a propriedade dos outros, ao mesmo tempo em que paga salários baixos que impede ter acesso a essa propriedade. Os capitalistas usam os trabalhadores para garantir a exclusão dos próprios trabalhadores. Há pouco tempo, nós vimos o exemplo dos motoboys que fizeram uma luta bonita quando todos achavam que seria impossível. Como você acha que os porteiros, os seguranças e vigias poderiam conquistar melhores condições de trabalho e até mesmo de vida? Eu acho que todo grupo da área profissional há um sindicato representando. Seria possível sim com a intervenção do sindicato, para reunir toda a classe, para falar em nome de toda a classe, por até questão de ética profissional. Você hoje abandona o seu posto de serviço mediante uma greve. Quando após a greve, os condôminos, o cliente não vai querer você mais naquele empreendimento, porque sabe que você, quando houver qualquer coisa, ele não vai poder contar com você. Esse é o grande medo da classe operária, portaria, aderir a uma greve ou fazer uma greve na mesma proporção que os motoboys fizeram, pois com medo da represália. Porém, se um sindicato, que hoje o sindicato das portarias, ou a maior parte dele é o CIEMACO, reunir essa classe, eu acredito que haveria uma mudança e não sairia de 100%, eles não tirariam 100% dos porteiros da portaria. Seria uma greve assim, de conscientização, um movimento de conscientização, via rede social, via os veículos de comunicação, mas de dizer que haveria uma possibilidade de tirar todos os porteiros dos seus postos de serviço hoje e pôr na rua, e ainda ia haver uma grande rejeição da própria classe operária, porque o medo da represália depois, pois mediante a necessidade de manter o emprego nos dias de hoje, entendeu? Companheiro que está nos ouvindo, nós encerramos aqui o programa de hoje e, mais do que isso, a nossa série O Mundo do Trabalho. Pensamos nela para podermos refletir e entender um pouco melhor as opressões que o sistema capitalista impõe a todos os nossos companheiros. No MTST, nós vemos isso no dia a dia com a exclusão do direito à moradia, mas essas opressões que nós passamos também é sentida nos nossos trabalhos. Reforçamos o convite para que ouçam os outros programas da série O Mundo do Trabalho e procurem o setor de formação caso tenham qualquer dúvida sobre como fazer para ouvir. É importante estarmos informados e mostrar para o Zé Polvinho que nós não somos vagabundos. Pelo contrário, trabalhamos muito e temos direitos básicos negados, como um salário digno, condições de segurança e transporte adequadas e, como já sabemos, moradia. Até mesmo o direito ao trabalho nos vem sendo negado ultimamente. Lembrem-se, quem sabe mais, luta melhor. Um grande abraço e até a próxima. Eu vou cuidando da portaria. MTST!